Bom dia a todos. Eu vou hoje lançar uma nova playlist, uma nova série intitulada Segredos e Revelações da História do Brasil, que é uma homenagem a um grande historiador que foi presidente por muitos anos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi o historiador Pedro Calmon, o Pedro Calmon foi um grande historiador, um grande jurista, e que ele manteve uma coluna na antiga revista O Cruzeiro, a partir da década de 50, a partir de 1959, e essa coluna, com esse título, Segredos e Revelações da História do Brasil, essa coluna ele publicou vários artigos nela, durante várias décadas. E aí, eu, tomando a liberdade de prestar essa homenagem ao Pedro Calmon, faço essa homenagem a ele, lançando na nossa página de Diálogos com Direito e com a história essa nova playlist, que se inicia com um vídeo, né, bastante polêmico, que é em relação ao suicídio do Getúlio Vargas. Para falar do suicídio do Getúlio Vargas é necessário a gente voltar. O suicídio dele ocorreu no dia 24 de agosto de 1954, por volta de 8h23, 8h30 da manhã. Era um dia de semana. E aí, para falar desse suicídio, é necessário a gente voltar um pouco no tempo. E esse voltar no tempo é a 1950. O Getúlio Vargas, em 1950, ele disputou uma eleição para presidente da República. Enfim, uma eleição que ele disputou contra um dos principais concorrentes, era o brigadeiro Eduardo Gomes. E o Getúlio Vargas ele foi eleito presidente com a ampla votação, 3.843.000 votos, 48,7% do total, mas é uma votação, ele teve 18 pontos percentuais a mais do que o seu principal concorrente, o brigadeiro Eduardo Gomes, e ele vai ser eleito numa plataforma que nós chamamos de uma plataforma trabalhista, uma plataforma populista, com amplo apoio das massas, né, com amplo apoio das massas urbanas, com amplo apoio dos trabalhadores. Eu tenho uma interpretação, eu costumo dizer em sala de aula que eu acredito que o maior erro do Getúlio Vargas foi ter voltado. A gente sabe que Getúlio Vargas, ele entre 1930 e 1945, ele governou o país. De 37 a 45 ele foi um ditador, um regime totalitário. Eu gravei até um vídeo sobre essa temática. E eu costumo dizer que foi um grande erro do Vargas ter voltado, não é, como voltado num regime democrático. Aí você deve perguntar, mas por que ele cometeu? Por que foi um erro ele ter voltado com a ampla votação popular? Foi um erro porque Vargas, ele na sua essência, Vargas ele era uma pessoa extremamente autoritária. Eu costumo dizer que Vargas ele não sabia lidar com o regime democrático, ele não sabia lidar com o que nós chamamos de, como é que eu posso dizer para vocês, com a democracia mesmo. Ele era, por essência, uma pessoa extremamente autoritária, por essência. Ele era um caudilho. E, só para citar um exemplo para você, durante a era Vargas, durante o Estado Novo, qualquer oposição que houvesse, em termos de meios de comunicação, por exemplo, o Getúlio mandava fechar o jornal. Foi o caso do Estado de São Paulo, por exemplo. Todos os meios de comunicação sob censura. No regime democrático é diferente. Você não tem como. Como é que você vai censurar um órgão de comunicação? Como é que você faz isso? Quais são os instrumentos legais para isso? Então é um outro momento, é uma outra situação que ele não sabia lidar com isso. Um outro problema que o Vargas vai enfrentar na década de 50 é o que nós chamamos de Guerra Fria. Então você vai ter uma polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu estou falando da pós-segunda Guerra Mundial. O regime Vargas era um regime que era visto com desconfiança pelos Estados Unidos, um regime, vamos colocar assim, mais à esquerda, por assim dizer. Havia um outro fator de desestabilização no plano internacional, que era o peronismo na Argentina. O peronismo, eu vou gravar até um vídeo sobre a Evita Perón, mas o peronismo ele era um regime com uma característica muito interessante, era um regime
democrático, mas um regime com forte viés também autoritário. Havia um receio muito grande do Brasil se tornar uma nova Argentina, um novo peronismo, digamos assim, com o Getúlio Vargas, né? Com o sindicalismo, etc. Um outro fator é que o Getúlio Vargas, eleito presidente, todos os adversários políticos dele, da década de 40, vão estar presentes. Então, quem são esses adversários? Primeiro, parte dos militares, que em 1945 se sentiram traídos por Vargas pela guinada, digamos assim, mais à esquerda, pela guinada mais pró-Partido Comunista, pró-classe trabalhadora. Tá? Um outro grupo que vai se sentir traído por Getúlio Vargas, que ele vai perder o apoio, é a burguesia e o empresariado. O Getúlio Vargas ele deu um aumento de 100%, eu falei, 100% do salário mínimo em 1953 para a classe trabalhadora, o que deixou a burguesia e o empresariado muito chateado. Uma outra classe que vai se distanciar são os meios de comunicação do Vargas. Quer dizer, lembrar que Vargas censurou praticamente todos os meios de comunicação e esse pessoal vai passar a fazer oposição a ele. O Estado de São Paulo, o jornal O Globo, de Roberto Marinho, o Estado de São Paulo, de Júlio Mesquita. Então, todos os meios de comunicação, a grande maioria, vai fazer oposição ao Getúlio Vargas. Tá? Então, observar que o Vargas está na década de 50 de uma certa forma isolado, quer dizer, ele não tem o apoio de grande parte da burguesia, ele não tem o apoio de grande parte do empresariado, ele não tem o apoio de parte dos militares, ele é visto com desconfiança no cenário internacional. E aí você pergunta, ele tem o apoio de quem? Do povão, do povo. Quer dizer, é a única massa, é o único grupo social que está apoiando ainda com grande ênfase o governo Vargas. Mas diante desse cenário, diante desse quadro, mesmo assim o Vargas ele leva a cabo a sua administração, que se iniciou no dia 31 de janeiro de 51, com amplo apoio popular, repito. E aí ele sofreu uma forte oposição dos meios de comunicação, uma forte oposição de setores do empresariado, e o Vargas ele começa a ficar isolado politicamente. Você tem a partir de 53, 54, uma crise que nós chamamos de crise política. Ocorre que três acontecimentos levaram a uma crise que era política se transformar numa crise política militar e também numa crise inclusive das próprias instituições democráticas brasileiras. Três acontecimentos. O primeiro deles foi um atentado que aconteceu no dia 5 de agosto de 1954, por volta de 12h30, 1h da manhã, contra o jornalista Carlos Lacerda, que era um político do Rio de Janeiro e tinha um jornal chamado Tribuna da Imprensa. O Lacerda, ele era um homem que foi governador do antigo estado da Guanabara, que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, foi deputado federal, era um homem jornalista, um homem que tinha uma dicção, ele era um homem que tinha uma verve, era um homem que tinha um raciocínio muito forte, era um homem que tinha uma argumentação muito forte. E o Lacerda fazia oposição ao Vargas. E aí, nessa madrugada, ele morava numa rua chamada Rua Toneleiro, na praia de Copacabana, é a terceira ou quarta rua de quem vem da praia entrando no bairro. E aí, quando ele desceu do carro, e aí houve um atentado contra ele. Ele não morreu, ele sofreu foi um tiro de raspão, mas quem morre é um major da aeronáutica chamado Rubens Weiss. Então, veja que você tem uma crise política e agora um militar da aeronáutica ligado aos militares, ele não só sofre um atentado, mas como ele morre. E aí começa toda uma investigação. Essa investigação ela vai caminhar para dentro do Palácio do Catete, ou seja, que era o Palácio do Planalto à época, ele vai caminhar para a guarda pessoal do Vargas. E aí, obviamente, a guarda pessoal, o presidente está sendo atingido.
Na realidade, há um consenso na historiografia de que Vargas não foi o autor desse atentado. Quer dizer, Vargas ele não tinha conhecimento, ele não tinha o conhecimento do atentado, obviamente ele teve, mas o que eu digo, ele não teve conhecimento como é que eu posso dizer, dos preparativos. Ele não tinha conhecimento que seria dado um atentado, seria feito um atentado contra o Carlos Lacerda. Ele não tinha conhecimento disso. Há um consenso na historiografia sobre isso. Ele não sabia, o Vargas não sabia. Realmente ele era inocente. Só que pessoas ligadas ao presidente, a investigação caminha para pessoas ligadas ao presidente. Há o chefe da guarda pessoal, o Gregório Fortunato, e há pessoas ligadas à família do Getúlio Vargas. Algumas pessoas comentam que foi o filho dele, um dos mandantes, o Lutero Vargas, outros o irmão, mas que, inclusive, o Vargas tem uma conversa dramática com familiares sobre isso, com o filho, inclusive, todos eles negam serem os mandantes desse atentado. Mas, enfim, a oposição, que já era uma oposição ferrenha, ela se torna uma oposição ainda maior. Então, o Vargas ele começa a sofrer uma crise política, uma oposição ferrenha. Por outro lado, ele começa a sofrer a crise agora se estende para onde? É uma crise que era política, agora é uma crise militar, político-militar. E aí as investigações começam a ocorrer. O Vargas ele extingue a guarda pessoal e no mês de agosto ele faz uma visita, que é o outro ponto que eu quero colocar aqui dessa crise, é que o Vargas ele vai fazer uma visita ao estado de Minas Gerais, a convite do governador Juscelino Kubitschek. E aí ele faz um discurso sobre essa crise, onde ele faz alguns comentários contra o deputado Afonso Arinos de Melo Franco, que era o líder da oposição. Numa sexta-feira 13, o Afonso Arinos ele faz um grande discurso, um dos grandes momentos do parlamento brasileiro, onde ele faz um discurso onde ele acaba com o governo Vargas. É um discurso que está nas suas memórias, na escalada. E aí, quando ele termina o discurso, Gustavo Capanema, que era o líder do governo, diz: você acabou com o governo, e realmente acabou. Isso é no dia 13 de agosto de 54, o suicídio ocorreu no dia 24, e aí o Getúlio Vargas começa uma inquietação nos quartéis, onde o Getúlio Vargas é comunicado que os oficiais da aeronáutica, os oficiais do exército, 27 generais, enfim, lançam um manifesto pedindo a renúncia de Vargas. É quando Vargas ele convoca uma reunião de emergência no dia 23 de agosto de 54, ou seja, na véspera do seu suicídio. E nessa reunião, várias situações são colocadas. Alguns dias atrás, no dia aproximadamente 20 e 21 de agosto, o vice-presidente da República, que era o Café Filho, que já tinha rompido com ele e que estava nessas articulações pró-deposição de Vargas, fez um apelo para Vargas para que houvesse uma renúncia conjunta, onde Vargas não sentiu firmeza e disse: olha, só morto eu sairei do Palácio do Catete, porque muito mais do que uma renúncia, o que estavam querendo era depor o Vargas. Tá? E aí o Vargas preside no dia 23 uma reunião onde ninguém chega a um consenso. A filha dele, Alzira, participa da reunião, e aí ele diz: já que ninguém chega numa decisão, num consenso, eu vou decidir. Eu estou disposto a entrar numa licença de 90 dias para que seja, de acordo com os militares, tá, com a anuência dos militares, eu vou entrar numa licença de 90 dias para que as investigações sejam concluídas. E os militares têm que manter a chamada ordem pública, a ordem constitucional. E ele vai dormir. Isso é por volta de 1h, 1h30 do dia 24 de agosto de 54. Nessa reunião, que eu acredito que o Vargas ele já tinha em mente um desfecho do suicídio, tá? Nessa reunião ele entrega a caneta dele ao Tancredo Neves, que foi eleito presidente mais na frente, em 85,
E o Tancredo ele não entendeu bem o gesto. Só depois do suicídio de Vargas ele entendeu que era um gesto de despedida. Eu acredito que o Vargas nessa reunião, quando sai dessa reunião, na minha interpretação, ele já sai ele já sai vendo possíveis saídas. Uma delas é o suicídio. Eu acho que o suicídio é uma das hipóteses que ele trabalha ao fim dessa reunião. E ele vai dormir. Quando, por volta de 7h30 da manhã, ele recebe um comunicado do irmão. O irmão diz, eu tô vindo agora do Ministério do Exército, que era lá no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, e os militares não aceitam a renúncia. Você vai ter que, praticamente, a ideia era assim, você vai ser deposto. Então, não, a renúncia eles não aceitam. Então você vai ter que sair. Literalmente. E Vargas disse, novamente, só morto sairei do Palácio do Catete. O irmão dele sai, volta de 7h30 da manhã, e às 8h23 é ouvido um estampido, um tiro no quarto dele, onde ele comete suicídio. Tá? 8h23, 8h30 da manhã. Para vocês terem uma ideia, eu acho que o Vargas ele toma a decisão realmente do suicídio quando o irmão dele diz, os militares querem a sua deposição, que na realidade seria dado um golpe de Estado aí. E o Vargas, o gesto do suicídio é um gesto, como é que eu posso dizer, de uma virada, de uma jogada política. Só para vocês terem uma ideia, aí você diz assim, mas professor Jean, como uma jogada, como é que o cara, ele morre, enfim, ele se suicida, isso é uma jogada política, é uma vitória política? Eu vou explicar por quê. Vou explicar a vocês por quê. Só para vocês terem uma ideia do clima, quando 7h30 da manhã, a Rádio Globo, que era uma rádio de oposição ao Vargas, estava transmitindo um discurso do Lacerda. O Lacerda acabando com o governo. E aí é muito curioso porque tinha um repórter do Globo lá de plantão, no Palácio. Enfim, todo mundo foi embora, todos os jornalistas, e tinha um do Globo de plantão, assim, esperando os desdobramentos da crise. O presidente estava dormindo, mas ele estava lá de plantão. E aí, imediatamente, a correria no Palácio, e ele consegue uma linha com a Rádio Globo e diz, tira o homem tira ele do ar. O homem se suicidou, o homem se matou, tira o Lacerda do ar. Isso era 8h30 da manhã e a pessoa que estava... Não, quem se matou? Ele disse, o Vargas se matou, tira do ar e dá o furo. O presidente se matou. E aí o Léo Batista, que era um jornalista ainda vivo da Rádio Globo, ele deu o furo, né? O Globo no ar. Né? Acaba de se suicidar no Palácio Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, o presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar. E aí uma virada da opinião pública. Quer dizer, os opositores de Vargas ficam acuados. E é muito interessante porque o Vargas ele deixa duas cartas. Uma para a família e uma outra que é a chamada Carta Testamento, onde ele deixa a carta para o João Goulart, que era o herdeiro político dele. E aí, na Carta Testamento, a interpretação que se tem da carta é o seguinte, povo, aqui são os meus inimigos, os meus adversários. Vão para a rua e cuide deles. E aí, a população pegou pau e pedra e foi. Embaixada Americana, o jornal O Globo, de Roberto Marinho. Tá? Então, ou seja, o golpe que seria dado em 54, civil-militar, o suicídio de Vargas, a oposição, ela o quê? Ela se sente o quê? Ela recua. O Lacerda tem uma frase que eu acho muito interessante sobre esse momento, que ele diz o seguinte, nós tínhamos preparado a mesa e o banquete para a renúncia de Vargas. Com o seu suicídio, Vargas, ele puxou a mesa de banquete e acabou com a nossa festa. Então, há uma virada. A opinião pública enfurecida vai para as ruas. Só para vocês terem uma ideia, o velório do Getúlio Vargas, mais de 3 mil pessoas, eu estava vendo aqui nos jornais da época, antes de fazer esse vídeo, consultando as revistas e jornais da época, mais de 3 mil pessoas desmaiaram, enlouquecidas. A minha mãe e o meu pai já falecido, eles eram vivos
já eram nascidos na morte do Vargas. O meu pai se recorda, me contava muito essa história. Meu pai morava no bairro da Torre, aqui em João Pessoa, e estava indo trabalhar. E o bairro da Torre relativamente perto, ali na Lagoa, e ele foi caminhando. E quando ele chegou, ele saiu de casa por volta de 8 horas, e ele chegou ali na Lagoa por volta de 8h30. E aí estava o comentário que Vargas tinha se suicidado. Então todo mundo se aglomerou na Lagoa, muita gente chorando. O comércio fechou as portas, um desespero, ninguém foi mais trabalhar. E a minha mãe recorda, minha mãe morava em Santa Rita, no Alto das Populares, ela recorda de um fato muito curioso, que as casas, as pessoas diziam, nós perdemos nosso pai. E as pessoas colocando um luto em frente às casas, e as pessoas chorando desesperadamente. E ela meu Deus, ela era criança, ela dizia, mas o que está ocorrendo? Ela disse, nós perdemos o nosso pai se matou. Então foi um clima de comoção muito grande, e o que os opositores de Vargas recuaram num possível golpe civil-militar que seria dado só posteriormente em 1964. A carta do Vargas, ela termina dizendo o seguinte, serenamente, dou o primeiro passo e saio da vida para entrar para a história. E realmente, ele saiu da vida para entrar realmente para a história. Então, agradeço a todos vocês pela atenção. Cliquem no curtam a nossa página, comentem, né? E eu quero agradecer demais a atenção de todos e encerro aqui o vídeo O Suicídio de Getúlio Vargas. Muito obrigado.